Fala galera, boa noite a todos. Para quem vai assistir essa live, o assunto de hoje vai ser sobre licitações e o impacto que ela tem na cobrança, né? Para isso eu estou convidando um amigo aí muito especial, o Mike, que ele trabalha na Advice Licitações, né? E aí ele vai, com toda a experiência dele, compartilhar com a gente aí muitas dúvidas sobre licitações. E aí da minha parte sobre cobrança. Então vamos chegando. Tô vendo que já tem um pessoal aí que entrou, bacana. Acho que o Mike já tá aí também, já vou chamar. Legal. Se o Mike tiver, já solicita aí a entrada, Mike, eu já te chamo aí. Legal. Vamos lá que o Mike já tá na área. Bacana. Show. Boa noite, Mike. Boa noite, Eduardo. Beleza? Tudo bem? Graças a Deus. Bem-vindo aí. Obrigado por participar aí da live. Com Eu vou me certeza. apresentar rapidinho e aí na sequência você se apresenta também, fala um pouquinho aí de você, da Advice, e aí a gente começa aí as dúvidas, né? Beleza, fechou. Então, pessoal, quem não me conhece, eu sou Eduardo Cides, trabalho há mais de 20 anos com crédito e cobrança, há 15 anos aí com órgão público, então eu conheço muito a parte de contratos e a parte de pagamentos, e aí eu chamei o Mike para falar um pouquinho do que vem antes dessa fase, né? Então, espero que todos gostem. Se tiverem dúvidas, podem mandar no chat que iremos responder aí na medida do possível. E bem-vindo. E aí agora o Mike se apresenta e fala um pouquinho de você, Mike. Boa noite a todo mundo. Eu sou o Mike. Eu faço parte da Advice Licitações. Eu e meu sócio, né? Meu sócio, no caso, é meu pai, como a gente conta no nosso próprio Instagram. E, na verdade, a gente já tem muito tempo mexendo nessa parte de licitações. Eu, há mais ou menos uns 4 anos, já mexo na parte de licitações. E meu pai já, meu sócio, né, Edson, ele já mexe há mais de 20 anos com licitação, então tem muito tempo. Desde antes do pregão ser inventado, ele já está mexendo com licitação. E ele, desse tempo todo, ele já vem trabalhando, já vem desenvolvendo vários métodos para a gente executar essa parte da licitação. E aí tem uns 4 anos mais ou menos que a gente abriu a nossa empresa para prestar assessoria para outras empresas. E aí a gente só vem adquirindo conhecimento, ajudando mais empresas e cada vez mais empresas. E esse é o nosso intuito aqui de estar no Instagram, alcançar mais pessoas, alcançar mais vidas e ajudar mais pessoas. Que bacana, cara, que bacana. Pai e filho aí nessa missão aí de trabalhar com o governo e ajudar a elevar esse número de empresas, né, que desejam trabalhar. Bacana, cara. Eu já vou começar com as perguntas aí para você aí. Vamos lá, vamos E lá. tô vendo que já entrou alguns amigos aí, que legal, sejam bem-vindos. Se quiserem compartilhar, manda um aviãozinho para os amigos e a gente vai compartilhando, vai seguindo com a live aí, tá bom? Mike, assim, para começar, né, para começar do zero, né, uma empresa que não fornece ainda, ou uma pessoa que presta algum serviço e ela deseja começar a trabalhar com o governo, mas não sabe como fazer. Quais as recomendações aí que você teria para essa empresa, ou empresa grande, ou empresa pequena, começar a ter um contato com licitações, né? Então, normalmente parte de dois cenários. O primeiro cenário é quando a pessoa tem uma empresa, né? Nesse caso, ela já vai para os 9 passos aqui que eu vou falar. E quando a pessoa não tem empresa. Quando a pessoa não tem empresa, ela pode ou abrir uma MEI, começar com uma MEI, que você leva ali, por exemplo, 2 horas para você abrir uma MEI e ter todos os seus documentos ali, organizar tudo, fazer seu cadastro. Ou também você pode chegar, por exemplo, no vizinho, no conhecido, no amigo e falar que você quer representar a empresa dele nas licitações. Então tem esses dois cenários que você começa. Ou tem empresa ou não tem empresa. Depois que você faz isso, depois no cenário ali, por exemplo, que você não tem empresa, você abriu ou achou uma empresa para você representar, então você também passa para os 9 passos que eu vou falar aqui. Os 9 passos, eu vou até ver se eu consigo mostrar aqui, só para a gente relembrar. Aqui. Bacana.
9 passos aqui. Esses 2 primeiros aqui são a parte que está dentro do órgão, a parte interna do órgão. Então, até a publicação do edital ali. Essa parte aqui a gente normalmente não trabalha muito, nenhuma pessoa que participa da licitação ela tem uma influência nessa parte aqui. Mas a partir dessa parte aqui, são os 9 passos que a gente fala aqui, que eu vou falar. Vou voltar aqui. Que bacana. Eu não sabia que uma pessoa poderia representar uma outra empresa para participar. Sim. Na verdade, assim, de uma certa forma é isso que a gente faz, né? É a parte da assessoria. Você pode pegar uma empresa ali e prestar assessoria. E aí, assim, tem várias formas. Você pode pegar uma corporação, você pode... Assim, tem várias formas, né? Hoje em dia, por exemplo, o jeito que a gente faz, a gente representa a empresa diretamente. Claro que sempre de acordo com o que eles falam, com o que eles passam pra gente, mas a gente tem essa parte da representação, justamente na assessoria. A gente faz todas as etapas. Até dessas etapas que eu vou falar aqui, até a parte final da licitação a gente faz todas, a gente que executa todas. E aí, então, por exemplo, a gente entra nessas 9 etapas. São 6 etapas para você começar a participar de licitação, para você realmente ele participar da fase de lance, e mais 3 etapas até finalizar. Essa foi a separação que a gente trouxe. É claro que, assim, aqui dentro dessas 9 etapas, tem várias outras partes, tem várias outras etapas que você tem que cumprir, subetapas, né, digamos assim. Mas uma visão geral do que leva para você começar a participar de licitações é isso aqui. Então vamos lá, vou passar por alto aqui só por essas 9 etapas, só para a gente ter uma noção melhor do como é que funciona. Bacana. E aí, então, por exemplo, a gente começa com a organização de documentos. Por que a gente começa com a organização de documentos? Essa, na verdade, é uma das etapas mais importantes para qualquer empresa começar a participar de licitações. Porque é isso aqui que você está construindo a sua base. É a mesma coisa que você, por exemplo, vai fazer uma construção. Se você não fizer uma base bem feita, toda a construção ali vai desmoronar. Então, isso aqui é de extrema importância. E, na verdade, vocês vão ver que a parte de documentos, a gente separou em 2 etapas. Tanto que ela é importante que a gente realmente separou em 2 etapas para você ter olhar em 2 etapas, verificar em 2 etapas. Então, a primeira parte, organização de documentos básicos. São documentos que toda empresa tem que ter, ou ela já tem ou ela tem que ter. Por exemplo, contrato social, CCMEI, isso depende da empresa também. Contrato social, CCMEI, ato constitutivo, um requerimento de empresário, isso depende muito do tipo de empresa que você está abrindo. Mas isso aqui é o ato constitutivo da sua empresa. Então, ele está como você estivesse realmente abrindo a sua empresa. Além disso, por exemplo, o CNPJ, balanço, em alguns casos, por exemplo, o MEI é dispensável de apresentar balanço na maior parte das licitações. Tem alguns também que o pregador acaba exigindo. Atestado de capacidade técnica, normalmente as certidões CND federal, estadual, municipal, certidões negativas de forma geral. A certidão negativa do FGTS também, certidão negativa de débito trabalhista. Então, você pega todos esses documentos básicos ali, regularidade fiscal e trabalhista, regularidade técnica, regularidade econômico-financeira, regularidade jurídica, junta tudo, organiza tudo, e você deixa tudo organizado ali dentro de uma pasta no seu computador, no Google Drive, em algum canto ali para você ter acesso àquilo ali. Então, esse sempre é o primeiro passo que a gente começa. Tanto para a gente... Sempre vai ser os documentos. Esse é o primeiro, é o mais importante aí, já ter esse book aí pronto, né? Sim, com certeza. Toda vez que a gente, por exemplo, pega uma empresa nova que a gente vai começar a trabalhar agora, a gente sempre começa pela organização de documentos. A gente nunca começa, por exemplo, cadastro, sistema de compras ou busca de editais. Porque pode acontecer o seguinte também, você começa a fazer ali o processo de cadastro no sistema de compras, ou você acha um edital ali, e no meio do processo você tem que parar porque está faltando algum documento. E tem documentos que demoram um pouco. Por exemplo, o balanço, nem todo mundo sabe o que é um balanço patrimonial. Nem toda empresa tem. E normalmente isso, na verdade, quem faz isso é o contador, né? Quem faz o balanço. A gente já pegou alguns casos aqui, por exemplo, que a gente falava, você tem que fazer o balanço. A pessoa, o que é isso? Eu nunca ouvi falar nesse documento. E aí, dependendo do contador, isso também demora um certo prazo para ficar pronto. Então, por isso que a gente foca primeiro organizar os documentos, para só depois você passar para a próxima fase, né? Que, no caso aqui é o cadastro. Então, é uma fase muito importante, tem que ter muita atenção nessa parte aqui, merece muita atenção. E a gente separou em 2 fases justamente por isso. Então, assim, depois que você faz essa organização de documentos básicos, você passa para o cadastro do sistema de compras. Só lembrando aqui também que, por exemplo, esse aqui a gente colocou como os documentos básicos. É claro que, por exemplo, a documentação para uma empresa de engenharia é diferente para uma empresa que mexe, por exemplo, com alimentos. Alguns documentos diferenciam. Uma empresa de engenharia tem que estar registrada no CREA, tem que ter um atestado do engenheiro registrado no CREA.
Uma, por exemplo, que mexe com alimentos, normalmente ela tem que ter um nutricionista registrado no Conselho de Nutricionistas. E também tem que ter o registro do Conselho de Nutricionistas. Cada Então, essas empresa tem um diferenças. tipo de documento que precisa apresentar, né? Uma Isso. certidão, varia de empresa para empresa. E normalmente também esses documentos não são exigidos para licitação, são exigidos para execução da atividade de forma geral. Por exemplo, uma empresa que mexe com obras, ela tem que ser registrada no CREA, é obrigatório. Se ela não tiver, ela leva uma multa. Entendeu? Então você só pega aqueles documentos ali já da atividade e junta para participar da licitação. Não tem a licitação, um documento só para licitação, específico para licitação, não. São documentos que as empresas já têm que ter, que você tem que juntar e apresentar durante a licitação. Basicamente isso, entendeu? Que bacana. Então passa. E pessoa, que nem você falou do MEI, né? Então o MEI pode participar também, e aí tem um tipo de documentação específica para o MEI. Pode sim. Na verdade, sim, o MEI ele tem basicamente as mesmas documentações das outras empresas, só que, na verdade, ele tem alguns benefícios. Por exemplo, ele pode ser dispensado de apresentar inscrição fiscal ou balanço patrimonial também, como exemplo. Então, por exemplo, quando for participar de licitação, se tiver essa previsão no edital, que MEI não precisa apresentar balanço, então ela não precisa apresentar balanço, enquanto as outras empresas têm que apresentar balanço. Entendeu? Bacana, bacana. Por exemplo, ME e EPP, microempresa ou empresa de pequeno porte, quando a licitação é de bens à pronta entrega, ela não precisa apresentar balanço. Mas a MEI, na maior parte das licitações, ela é dispensada de apresentar balanço. Lembrando que é na maior parte. Tem alguma licitação ou outra que o pregoeiro entende que pode exigir. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. Mas, por Entendi. exemplo, o CCMEI, ele é um certificado de condição de microempreendedor individual. Isso só a MEI tem. Aí, por exemplo, o ME pode ter um contrato social, pode ter um requerimento de empresário, pode ter outro tipo de documento, entendeu? E aí o MEI também tem umas facilidades para o recebimento, né? Ele tem prioridade, né? Por ser menor, na maioria das vezes ele tem uma prioridade aí, né? Na verdade, por exemplo, MEI, ME e EPP, em alguns casos agora eles vão ter uma preferência no pagamento. Se tiverem pagamentos atrasados, tanto a MEI quanto a ME quanto a EPP, elas vão ter preferência no pagamento. E até mesmo o nosso foco é justamente MEI, ME e EPP, primeiro porque é a maior quantidade de empresas que tem no país. É quase 90% das empresas que registradas no país é MEI, ME e EPP. Muita gente até Exato. desconhece esse fato, né? Às vezes, por exemplo, a gente já pergunta, por exemplo, mas vocês só falam sobre MEI, ME e EPP. A chance dessa pessoa ter uma MEI ou uma ME ou uma EPP é muito alta, só que às vezes ela não sabe. Ela fala, não, porque eu tenho LTDA. Só que a LTDA, ela pode ser uma ME ou uma EPP. Uma EIRELI pode ser uma ME ou uma EPP. Uma EI, que é um empresário individual, ela pode ser uma ME ou uma EPP. Aí o pessoal, não, é porque a minha é EIRELI. Mas a EIRELI pode ser ME ou EPP. E a chance é que seja uma ME ou EPP é muito grande, entendeu? O que, Uma o que, das duas. o que classifica isso, qual seria a diferença para MEI, ML e PP? A MEI ela tem um faturamento até 81 mil por ano. ME é até 360 mil. E EPP até 4,8 milhões. Então, essa questão dessa classificação é em relação ao faturamento. Ah, Em relação, por exemplo, LTDA, EIRELI já é outra coisa, já é mais relacionada a contador e fala da forma de constituição da empresa. Se, por exemplo, em relação a quando a empresa tem um tipo de dívida, se os bens da pessoa também podem ser tomados, já é e as outra coisa. garantias do Eireli, né? Que eles dão também, então por isso que é diferenciado. Mas entendeu? Então, assim, MEI, EIRELI, LTDA, EI, todas elas podem ser ME ou EPP. Entendeu? Por exemplo, a Entendi. nossa empresa, ela é uma LTDA, só que ela também é uma ME. Tem empresa que a gente trabalha aqui que é EPP, só que ela também é uma LTDA. Então, tem essa diferenciação. Entendeu? Legal, legal, importante. Aí, continuando, depois que você organiza os documentos da sua empresa, você passa para a parte do cadastro do sistema de compras. E aqui você seleciona. Depois que você está com os documentos em mão, fica muito simples você fazer um cadastro desse. Por exemplo, um cadastro no SICAF, um cadastro no Comprasnet, um cadastro no BEC São Paulo, qualquer que seja o sistema de compra. Fica bem mais simples, é bem tranquilo. Lembrando que, por exemplo, tem muita gente que confunde isso. A gente já pegou 2 clientes nossos aqui que eles pagaram para fazer o registro no SICAF e ficava pagando uma anuidade no SICAF. Só que eles não fizeram eles não fizeram o cadastro no SICAF mesmo. O SICAF ele é totalmente gratuito. Fizeram num site parecido, que a pessoa copiou ali o layout dos sites do governo e Sim, oferecia um serviço pago. Só que o mesmo trabalho para você fazer o cadastro nesse outro sistema, você faz no SICAF mesmo. E totalmente gratuito. gratuito.
Sim, então assim, tem que tomar esse cuidado, tem que ter tem que pesquisar direitinho, tem que procurar direitinho enquanto for fazer sozinho. Assim, dá para fazer sozinho? Dá, com certeza, mas com auxílio fica bem mais fácil. Esses dias Exato, o caminho também, fica mais curto, né? Porque sim, você vai ter que aprender a fazer todo o processo. Aí tem a parte do erro, né? Que você erra nesse processo. sim, Então, com as empresas que nem a sua, é muito mais rápido, você já tem o know-how, né? sim. Não, e acaba que tem, por exemplo, igual eu falei, tem gente que acaba pagando por uma coisa que é totalmente gratuita, você não tem que pagar nada. Entendeu? Exato. Então, e teve até, por exemplo, um caso recente, tem uns 2 meses mais ou menos, teve uma pessoa que entrou em contato com a gente orientou ela como fazer o cadastro, e ela falou, cara, eu fiquei um mês tentando fazer isso aqui e não consegui. E a gente conseguiu resolver isso em 2 horas, basicamente. Isso que demorou, que é bem mais rápido que isso. Entendeu? Entendi, entendi. É importante você falar isso, porque tem muita gente que entra no site aí, até o próprio MEI, né? A pessoa consegue fazer sozinha também. Sim, Mas às vezes consegue. ele entra e paga para uma empresa e não sabe que ele consegue fazer isso sozinho, esse processo, né? Sim. É claro, assim, com certeza fica bem mais fácil quando você tem orientação, só que tem que tomar cuidado com o jeito que essa orientação está sendo dada. Nesse caso que eu falei, a pessoa não tinha orientação, ela tinha que colocar os documentos lá no site, e o mesmo trabalho que ela tinha de colocar esses documentos no site, ela teria no Sicasp. Então tem que tomar muito cuidado. É um cadastro totalmente gratuito e bem simples de se fazer. Aí, por exemplo, você pode passar para outros sites, sistemas de compras também. Compras MG, Compras Goiás, Compras PE, tem PEC São Paulo, tem vários sistemas que são gratuitos. Tem também os pagos, Portal de Compra Públicas, Portal de Compras Públicas, tem o Licitações aí, que também é um grande portal, a gente até recomenda também que participe dele, depois que você pegar uma certa intimidade com a parte das licitações. Então, assim, tem vários sistemas de compras. Depois que você escolheu, tem seus documentos ali organizados, fica muito simples de você fazer qualquer cadastro desse. Então, é bem tranquilo. Bacana, Né? bacana. Depois que você organizou seus documentos, cadastrou no sistema de compras, você passa para buscar as oportunidades, buscar os editais. Por quê? Ali você já vai estar apto para participar de licitações. Você já vai ter seus documentos, já vai ter feito o cadastro ali, você já consegue acessar o sistema, cadastrar propostas, fazer várias coisas ali dentro do sistema. Então você começa a fazer a busca de editais, começa a encontrar oportunidades. Então, por exemplo, aqui a gente recomenda que você não coloque, por exemplo, só na cidade que você está. Você pode colocar em cidades próximas ali, você determina uma distância que você pode pegar cidades próximas. Isso com certeza aumenta muito o leque de licitações que você pode participar. Você não precisa focar, por exemplo, só na cidade que você está. Foca numa capital que estiver perto, foca numa cidade ali, por exemplo, 100, 200 quilômetros, fica bem mais fácil. Isso pode, assim, pela experiência que a gente tem aqui, aumenta muito a quantidade de licitações que aparecem ali para você e que você consegue participar. E o melhor, a gente sempre foca no E pregão nesse, eletrônico. nesse caso, Mike, a pessoa tem que tomar cuidado se ela consegue entregar, né? Sim, Se com for uma cidade certeza. muito longe, ela entra e não consegue entregar os produtos, ela vai ter o problema, né? O Sim, com serviço. certeza. É por isso que assim, eu falei, determina uma distância que fica boa para você, né? Por exemplo, 100, Também. 200 quilômetros. Normalmente 100, 200 quilômetros é o que nossos clientes aqui acabam determinando, porque tem Brasília, Goiânia perto ali, Goiânia mais ou menos 200 quilômetros, então fica fácil para eles fornecer. E como a gente aqui sempre traz o foco no pregão eletrônico, que hoje em dia é a modalidade mais utilizada em licitações, você não tem custo, você pode participar da licitação sem ter ido naquele local ainda, sem ter nenhum tipo de custo. Então, é totalmente barato. Você pode estimar ali as coisas, os custos que você vai ter, você participa totalmente sem custo. Se você ganhar, beleza, ótimo, você está levando esse lixo. Se você não ganhar, você não tem custo nenhum, passa para a próxima. Entendeu? É bem tranquilo. E aí, depois que você buscou os editais, encontrou eles ali, você começa a ler o edital. O edital é um documento extremamente importante para ser lido, para ter uma atenção maior. Ele vai trazer todas as informações. Vou te atrapalhar um pouco aí. É, a pessoa pesquisa pelo site, por esse site que ela faz a busca do que tem aí para licitar. Sim, hoje em dia, por exemplo, a maior parte das estações que a gente participa, na verdade, a maior parte das estações que são publicadas, elas são publicadas, por exemplo, no Comprasnet, que é o maior portal de compras do governo federal, no Licitações e no portal de compras públicas. Então, a maior parte das estações, hoje em dia, elas estão na internet. Você, no computador, você consegue acessar ali, consegue acessar o edital, consegue acessar a licitação, consegue acessar todos os documentos daquela licitação. Claro que existem assim, Entendi. as exceções. Tem, por exemplo, uma concorrência que vai ser mais difícil você achar o edital, um convite que ainda está valendo, né, mesmo tendo a nova lei tendo sido sancionada, ainda está valendo.
Então, assim, tem alguns casos que é mais difícil, mas mesmo assim, a maior parte dos editais hoje em dia está na internet. Então, com a busca ali que você faz ali de alguns minutos, você consegue achar esse edital facilmente. Que Entendeu? bacana, cara. Antes eu visitava os clientes com os representantes, né? E Uhum. aí depois eles corriam lá por um quadro e aí via o que tinha aberto de licitação, era Sim. muito louco, assim. E aí um monte de representante ali olhando, anotando, não tinha ainda nem celular assim para ficar tirando foto, você tinha que É escrever difícil. ali, tirar uma cópia, sei lá, era muito. Agora tá muito Bem mais mais rápido, fácil. né? Antigamente você tinha que ir no órgão solicitar o edital. Alguns até tinham uma taxa, por exemplo, que você tinha que pagar lá para você pegar o edital, né? Um dos custos Legal. lá de impressão. E hoje em dia não, hoje em dia simples, assim, bem fácil, você vai lá, consegue achar o edital, baixa ele ali, baixa todos os documentos e pronto, tá no seu computador, tá na sua mão ali basicamente, né? Então é bem tranquilo. Bacana, bacana. Isso, tipo, 99% dos editais hoje em dia estão na internet, mais de 99%. É um ou outro assim que é mais difícil. E mesmo Mas nesses cidade casos, pequena, muito pequena, que ainda não está, mas é bem raro, né? mas mesmo assim, em alguns casos, ele pode não estar, por exemplo, num site. Mas se você mandar um e-mail, eles acabam mandando para você por e-mail também. Então tem essa facilidade. Legal, bacana. Então depois que você achou, por exemplo, uma oportunidade ali para você, te interessa, tem uma distância boa, tem um preço assim, tem uma cara boa, digamos assim, aí você passa para ler o edital. Depois, na hora que você vai ler o edital, que é uma das partes mais importantes, que você vai ver os documentos que são necessários, você vai ver exatamente o que, que você vai ter que fornecer, o prazo que você vai ter para fornecer, todas as informações ali. Então, é uma leitura que você tem que ter muita atenção, tem que ter muito cuidado, você tem que estar, digamos, exclusivamente para você ler aquele edital ali. Você pode acabar deixando Concentrado, né? passar uma informação, tem que estar bem concentrado. Se você deixar de passar algum tipo de informação ali, você pode acabar sendo prejudicado lá na frente. Seja na hora de fornecer, seja na hora de receber, seja na hora de participar da licitação, de apresentar os documentos. Então tem que ter muito cuidado. No termo de referência, ele vão estar todas as informações relativas ao serviço ou produto que vai ser oferecido. Então tem que ter muito cuidado, questão de prazo de fornecimento, prazo de garantia, amostra, que muitas licitações pedem amostra também. Por exemplo, o local de entrega, tem licitações que tem 10 locais de entrega, cada um em um estado diferente. Tem que tomar cuidado com isso também. Então, tem muita informação no edital ali que você precisa ter atenção, que tem que ler com bastante cuidado. E depois que você fez essa leitura, organizou tudo, viu todos os documentos ali, aí você passa para a segunda parte que você tem que ter atenção dos documentos, que é a parte que você separa os documentos específicos para aquela licitação. Porque cada licitação pode pedir uma relação de documentos diferentes. Por exemplo, Uhum. numa licitação, na licitação A, eles podem pedir um atestado que comprove uma quantidade específica. Na licitação B, eles podem pedir um atestado, sim, só pode pedir um atestado, que seja similar ou compatível com o objeto. Eles não necessariamente eles vão colocar a quantidade. Então tem essa variação de um edital para outro. E você só vai saber como é que funciona lendo. Tendo esse cuidado de ler ali, entendeu? E Então tem alguns sempre que pedem até para você um atestado de troca, né? Não é um atestado que fala, né? Mas ele pede um documento que você garante, se tiver algum problema, você troca o produto por um novo, né? na verdade, isso é uma previsão que tem na maior Um parte dos editais. compromisso, né? É um termo de compromisso. Na verdade, normalmente não vem muito como um termo para você assinar e apresentar, não. Normalmente vem uma previsão no edital, no contrato, na parte do contrato da ata. Se o produto, por exemplo, ele não tiver de acordo com as características do edital, a pessoa tem que substituir o produto totalmente sem custo para o órgão. Ou seja, é uma responsabilidade muito grande. Não é qualquer coisa que você pode fornecer. Tem que saber, quando você for entrar na licitação, tem que entrar tem que entrar ciente daquilo que você vai ter que fornecer e consciente também. Então você não pode pegar ali, tá pedindo um produto A, vou oferecer um produto B. Não funciona assim. Se você oferecer um produto B, você vai ter que substituir, vai ter que mandar o produto que o órgão está querendo, e você vai ter que arcar com todos os custos. Tanto o de frete, tanto para substituir, qualquer tipo de custo que tiver, vai ser por conta da empresa. Então, assim, licitação é uma coisa séria. Na verdade, qualquer cliente. É a mesma coisa, um cliente está querendo maçã, eu vou oferecer banana para ele? Não funciona. Ele vai devolver com certeza. Né? Com certeza, E né? E com aí você tem licitação, todo esse prejuízo, né? sim, e com licitação é a mesma coisa. Né? Eu, por exemplo, se eu quiser maçã, eu vou querer maçã, eu não vou querer banana. Então, Exato. né? Assim, é um pouco mais sério, tem um pouco mais de normas, mas é a mesma coisa de você fornecer com um cliente privado, entre aspas. Né?
E aí, continuando, tem muita informação no edital que tem que ser lida, que tem que ser marcada, que tem que ser, assim, que a pessoa tem que estar ciente quando for participar da licitação. É uma parte muito importante. Depois disso, você vai separar os documentos específicos para aquela licitação. Você vai separar os documentos, vai elaborar a proposta de preços, vai deixar tudo organizado, tudo certinho, para você fazer o cadastro dessa proposta no sistema de compras. E, por exemplo, nessa parte aqui, normalmente a gente foca no Compras Net. Como a gente sempre fala, é o maior portal de compras do governo federal. A quantidade de licitações que sai lá é muito alta. Já chegou, por exemplo, a época de sair 500 novas licitações no dia. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, por isso que a gente sempre foca lá. Você leu o Tem que ser edital? rápido, né? Você tem que ser rápido nisso também, né? Porque senão você perde o prazo ali, não consegue participar, né? Uhum. Então, quanto mais rápido você for, É. eu acredito, E, né? Não sei. em geral, assim, normalmente tem um prazo de 2 semanas para você achar a licitação, na verdade, que a licitação é publicada para ela começar. Normalmente, o que a gente vê aqui na prática, né? Normalmente tem esse prazo de 2 semanas, que hoje está publicado para ele ser aberto. Então, você tem mais ou menos esse prazo ali. Então, assim, é sempre bom, claro, você pegar o edital nos primeiros dias, porque você lê ele ali, e se tiver alguma documentação que você não tem ainda, você tem um certo tempo ali para providenciar essa documentação. Por exemplo, Entende? uma coisa que acontece muito frequentemente ali aqui com a gente. Chega um atestado, ou chega um edital, uma licitação, ele pede um atestado um pouco específico, diferente daqueles que a gente já tem. E como a gente pega no começo ali, essa licitação, a gente tem um prazo para correr, para conversar com o nosso cliente, para ele correr atrás de um outro cliente que tem um atestado dessa forma. Então a gente vai lá, elabora todo o modelo desse atestado, manda para ele, encaminha para o cliente dele, né, para a empresa que ele prestou o serviço ou forneceu o produto, ele consegue esse atestado e manda para a gente de volta. Entendeu? Então, Bacana. você tem esse prazo que você consegue agilizar esses documentos, organizar alguns documentos. Entendeu? Então, tem esse cuidado. Então, é sempre importante você tentar pegar o edital ali nos primeiros dias. A gente até recomenda que normalmente você faça a busca de licitações a cada 2 dias, ou seja, normalmente segunda, quarta e sexta. É um bom prazo. Dá um tempo de juntar algumas licitações, só que também não fica muito espaçado. Entendi. Né? Bacana. Então, depois que você separou todos esses documentos específicos para a licitação, você vai cadastrar no sistema de compras. E aí é uma coisa muito importante aqui. Em algumas partes, isso depende de sistema para sistema. Você não pode identificar a proposta os documentos que você vai enviar. Porque se você identificar, você é desclassificado, a empresa é desclassificada. Então tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, no Comprasnet, você pode mandar a proposta de declarações na folha timbrada da sua empresa. Agora, por exemplo, com licitações, isso depende do edital também. Isso vai estar sempre definido no edital. E, por exemplo, nas licitações normalmente a gente pega licitações que se você enviar a proposta na folha timbrada, assinada, identificando a sua empresa, você é desclassificado. Então tem que ter esse cuidado também na hora de cadastrar. Entendi. Tem alguns casos aqui que a pessoa, por exemplo, acha, não, já fiz o cadastro do sistema de compras, então pronto, posso participar de licitação tranquilo. Só que tem várias outras coisas que tem que ser preocupado. Por exemplo, essa questão aqui, muita gente deixa passar despercebido. Aí você identifica a proposta e desclassificar não. Isso daí era aquele envelope quando você ia presencialmente, né? Sim. Cada empresa entrega um envelope, né? Alguma coisa assim, não é? Sim, aí você tem que ter um envelope para proposta, declaração, contrato, identificação e outra proposta para documentos. Hoje em dia, de uma certa forma, ainda tem essa separação, só que de uma forma eletrônica. Por exemplo, no Comprasnet, quando você vai cadastrar, você vai lá, insere todas as informações do produto que você vai fornecer, e lá embaixo tem 2 campos. Um para você inserir o documento da proposta e outro para você inserir os documentos de habilitação. Entendeu? Então, de uma certa forma, tem essa separação, não em envelope mais, né, mas em arquivo. Então, por E aí exemplo, tem que tomar cuidado. tem. Aí, na hora de você cadastrar ali o item, você escrever, por exemplo, as informações do item, você não pode identificar a proposta ali, no campo da descrição. Só que lá embaixo, quando você vai anexar um PDF da proposta, você pode mandar na sua folha timbrada sem problema. Mas, Ah, por exemplo, no licitações, se você mandar esse arquivo da proposta na folha timbrada da sua empresa, você pode ser desclassificado, dependendo do que o edital estiver prevendo. Entendeu? Então então tem tem que que ter estar esses bem. cuidados também. Né? Então, a partir do momento que você cadastra seus documentos, propostas de documentos de habilitação, aí basicamente você esperar a sessão ser aberta. Então, esses são 6 passos para você entrar na licitação. Depois disso, você já passa para participar da licitação. Você já está participando da licitação efetivamente, que aí já passa para a fase de lance. Que o provedor vai Caramba. abrir, vai mandar mensagem, vai abrir a fase de lance. Então, tem a parte da disputa mesmo. Né? Que, na verdade, é uma das partes mais emocionantes da licitação.
Imagino, né? Porque são 6 passos, mas 6 passos que você fica tenso ali, né? Né? É, prestar atenção em todos os detalhes, porque ali você já pode perder o negócio, né? Se você fizer alguma coisa errada, pelo Com que eu entendi certeza. aí, você já pode perder, né? Pode ser desclassificado, né? Sim, e na verdade, assim, um dos maiores fatores que a gente vê que as empresas são desclassificadas é documento e proposta. É documento errado, documento que não envia, ou documento ou proposta identificando, alguma coisa nesse sentido. E é muito frequente mesmo, não é pouca Muito, coisa, né? né? Uma pergunta aí, quais os benefícios, cara? Porque eu sei que tem muita empresa que tem medo, né, de participar, né? Tem até os documentos, tem tudo, tem uma estrutura tal, mas fica com medo de participar aí. Mas quais os benefícios aí no seu ponto de vista, aí você que trabalha há anos, para a empresa, né? Para ela participar direto, né? Ó, o que a gente vê aqui no nosso dia a dia, até mesmo com os nossos clientes. Por exemplo, eles conseguem expandir o faturamento deles sem ter custo nenhum. Normalmente, quando você vai expandir o faturamento da sua empresa, tem que ter o quê? Custo com marketing, ou se você vai expandir para outro lugar. Eu até falei sobre isso nos nossos stories hoje. Se, por exemplo, uma empresa de Brasília, ela vai para Goiânia, o que ela vai ter que fazer primeiro? Ela vai ter que se deslocar até lá, mandar um representante, alguma empresa, para ver a Goiânia atenderia, no caso. Se tem mercado, para alugar um ponto, alugar um escritório, ter um estoque, ter alguma coisa. Quando você participa de licitação, você consegue fazer isso tudo sem custo. Antes de você ter qualquer custo ali, você vai ter uma certeza de receber, você vai ter um contrato já assinado. Então, primeiro você ganha a licitação, para depois você ter que montar uma estrutura na cidade ali, por exemplo. Ter que ter esse custo de deslocamento, ter todos esses custos. Então, por exemplo, na hora que você vai expandir a sua empresa, você já tem esse benefício. Custa praticamente zero. Entendi. Por exemplo, um outro benefício. Ao contrário do que muita gente pensa, você tem a certeza que você vai receber de licitação. No nosso caso aqui, nas empresas que a gente tem, todo esse tempo que a gente tem, as nossas empresas elas não tiveram problema de receber do governo. Para não dizer que nunca teve, por exemplo, um atraso. Teve atraso uma vez, só que foi por responsabilidade do nosso cliente. Ele não pagou um documento, ele não pagou uma taxa que ele tinha que pagar e uma certidão dele ficou travada. Aí travou o pagamento dele Para também. o processo mesmo. Sim. E aí, por exemplo, depois que ele foi lá e pagou essa taxa dele e regularizou a certidão dele, rapidinho ele recebeu. Acho que não levou nem uma semana. Então, assim, a gente, ao contrário do que muita gente pensa, tem essa facilidade de receber. Por exemplo, outra coisa, economia de escala. O governo compra muita quantidade. Ele está sempre comprando, né? Ele nunca para de comprar e está sempre comprando em grande quantidade. Então, tem várias dessas vantagens. Tem várias outras vantagens também. Custo baixo, como eu falei, quantidade de oportunidades, economia de escala, você tem essa certeza de recebimento. Só que, claro, sempre é bom você saber os meios que você pode cobrar. Caso aconteça, você tem que saber esses meios que pode cobrar, né? Que aí já entra mais essa parte que você fala, que você entende mais. Normalmente a gente vai ali até o contrato, né? Nossa parte vai até a assinatura do contrato ali. Aí do contrato para frente, para fazer trazer esse recebimento mesmo, já é mais com você. Você entende mais que eu. Então, nessa parte de pagamento aí, cara, assim, o pessoal tem muita objeção de trabalhar com órgão público por conta dos pagamentos, né? Ah, atrasa, demora 90 dias, 120 dias. Não, eu não vou aguentar, mas é o que você falou, né? Começa aí no edital, você lendo o edital a fundo, né? Uhum. Vendo todos os critérios ali que foram estabelecidos, você, você já tem em mente o que você precisa cumprir, né? E Sim. aí, da parte do contrato, cara, depois que sai o edital, aí sai o empenho e vem o contrato, é basicamente o que está no edital e mais algumas regras que você tem que seguir, né? Então, eu costumo falar que o órgão público ele não é um mau pagador, se você fizer tudo que foi Sim. combinado, né? Então, Uhum. assim, você tem que ter as certidões em dias, que é as certidões que você coloca para entrar, mas no meio do caminho eles pedem também essas certidões. E aí também está no contrato, muitos contratos têm essa certidão, né? O SICAF, né? O Uhum. CADIM, né? Sim. Algumas certidões que geralmente travam o pagamento. O Uhum. FGTS. Então, você tem que estar sempre atento se isso está sendo pago, né? Uma Uhum. outra coisa que eu indico também é você conhecer o órgão público, né? Você vai entrar no órgão público,
você bolou uma estratégia ali, né? Nem vocês falam, ó, 100 quilômetros eu vou atender essa região. Então você tem que visitar o órgão, você tem que conhecer as pessoas que trabalham dentro do órgão, né? Eu fazia muita visita, né? Para entender o processo e o que podia melhorar, né? Por parte da cobrança. Então, assim, eu ganhava uma licitação na prefeitura X, aí eu ia, conversava com um comercial, e aí até a prefeitura, e aí entendi o fluxo da nota, né? Porque assim, uma coisa é você forneceu, entregou, você tem que conhecer esse fluxo, porque às vezes trava, né? Então eu tive muitas situações assim que o almoxerifado tinha que tirar uma cópia, mas aí o órgão público não tinha impressora, a máquina de Xerox lá, não tinha como tirar uma cópia. E aí eles demoravam um tempão para passar essa nota para o outro departamento. E aí isso atrapalhava, né? Aí a gente descobriu que, pô, era uma cópia, cara. Então podia mandar duas cópias de nota, ele ficava com uma, e aí mandava a outra para outro setor, e se o outro setor tivesse a mesma necessidade, a gente mandava até três cópias de nota. Então você precisa visitar o cliente e aí entender a estrutura dele, né? Porque muitos órgãos não têm uma estrutura boa, né? A maioria, agora a maioria tem, mas antigamente era bem precário. Então a gente fazia essa visita aí para entender o fluxo das notas, estabelecer também uma comunicação, né? Conhecer, né? A pessoa, né? Ser mais humanizado, né? Não ser só uma máquina ali. Então a Sim. gente fazer esse processo de conhecer as pessoas, o fluxo e entender os problemas, né? Então quando eu comecei a atuar nesse mercado, né? Todo mundo olhava para mim assim, putz, que zica, né? Você pegou órgão público. Nossa, você vai cobrar como, né? Nossa, você vai ficar ligando para 20 telefones para conseguir falar, tal. Realmente no começo foi isso, né? Eu falei, nossa, ligava para um, não dava. Não, não é aqui, é lá. Aí você passava umas 6 ligações Hum, para achar uma pessoa, né? Depois dessa pessoa você tinha que falar com as outras. E aí eu vou ler essa estrutura, né? Não, vamos visitar o órgão. Aí visitei os órgãos que eram os principais, né? Aí a gente, da minha parte, eu fazia um 80-20, né? A fórmula de Pareto. Então pegava esses que representavam, os 20% que representavam 80% do negócio e fui visitar para entender o processo, né? E aí depois que você faz esse mapeamento, cara, você não tem atraso. Porque aí você já tem a pessoa, cada órgão você já vai saber que tem que ir no almoxerifado, tem órgão que você precisa ir no almoxerifado, dependendo da empresa você tem que ir no laboratório, lá na OPME, para descobrir se ela mandou a nota, né, para o contas a pagar. Então aí você tinha três campos, né, que era o almoxerifado ou o laboratório, no meu caso era laboratório, né? E aí você ia para o contas a pagar, e aí ele protocolava e ia para a tesouraria, né? E aí eu já tinha isso mapeado. Então, geralmente o cara fala, meu, o almoxerifado ainda não mandou a nota. Então a gente já ligava para a pessoa, entendia o problema e já resolvia. E aí a gente começou a receber antes do prazo, que é determinado por lei, né? É, às vezes eles pagavam no vencimento, né? Tipo, não demorava muito e já pagava. Então, o atraso reduz muito quando você conhece o processo, né? E aí, e entender essas certidões, né? Esses problemas de certidões. Aí, com o tempo, você vai descobrindo, né? Os atestes, tem lugar que precisa assinar o cara do almoxerifado, o responsável do almoxerifado tem que assinar a nota. Essa nota você tem que levar para um outro que assina também, aí leva para o outro e faz, chama o ateste, né? Então, se não tiver os três atestes, e aí é que nem o cartório, né? Cada ateste, a pessoa tem um cartão dentro do órgão público. Se não tiver igualzinho o cartão dela, volta o processo. Então, assim, é você conhecer o processo. Se você conhecer, você não tem problema. Né? Imagino que seus clientes, quando entram, eles já procuram ir, visitar, ver as pessoas chaves, né? E aí acaba não tendo problema, né? sim. O negócio você falou, quando realmente você não tem, de certa forma, essas ferramentas, você não sabe, não conhece, aí você tem que ficar, liga para um, liga para outro, liga para outro, liga para outro, liga para outro, até você chegar na pessoa certa, realmente
dá um certo trabalho. A gente também já passou por uma situação dessa, né? Acaba que de vez em quando você sempre passa por uma coisa dessa. E assim, no nosso caso também acaba que como os órgãos aqui, a gente acaba pegando algumas licitações ali que são sempre muito parecidas, ou são do mesmo órgão, muda algum item ou outro. Então acaba que você acostuma com aquela estrutura ali. Quando você conhece, é mais fácil. Você já sabe a pessoa, você já... Alguns dos nossos clientes, por exemplo, eles até têm um número da pessoa que ele fala. Número de celular, WhatsApp, alguma coisa assim. E hoje em dia fica bem mais fácil, né? Então, quando você sabe esse caminho, fica bem mais tranquilo. Mais fácil. E outra coisa, né? A pessoa acha que eles não respondem e-mail, né? E Uhum. agora, cara, todos respondem e-mail, faz parte do dia a dia. Então, assim, lá atrás, isso eu falo assim, tipo, uns 10 anos atrás, quando eu fiz de conhecer o órgão, pegar os contatos, além de eu pegar o telefone, eu pegava os e-mails, porque a Uhum. gente já estava começando o e-mail já virar parte do dia a dia, né? Naquela época, muitos não respondiam. Mas hoje é praticamente 90%. Se você tem o e-mail certo da pessoa, ela responde. Então é o que você falou, às vezes ele não tem a nota, você já manda a nota, o comprovante de entrega, uma outra coisa importante aí que eu não falei, é você ter o comprovante de entrega com assinatura legível para você conseguir provar que você entregou e é quem recebeu. Uhum. Então, muitas vezes, se você tem uma transportadora, né? E aí você tem que exigir dessa transportadora que ela pegue uma assinatura com o nome lá, legível da pessoa, o carimbo do órgão, e aí com a nota e esse comprovante de entrega, aí você recebe muito mais rápido. Sim. O ideal é você fazer isso, né? Para quem trabalha para você aí, a dica é você faturou a nota, entregou, você já com 5, 6 dias, você já manda essa nota para esse contato dentro do órgão, com comprovante de entrega assinado, e aí seu fluxo vai voar, né? Uma outra dica também, assim, orientação tem o máximo de informação possível na nota fiscal. Então, você tem que ter o número da ata, você tem que ter o número da ordem de compra, do empenho, o documento que for utilizado, né, na licitação. Essas informações, se você colocar lá no texto da nota, você vai receber mais rápido, porque é tudo o que eles precisam, né? Então, chega a nota, ele quer ver o empenho, aí se não tem lá, aí ele deixa encostado e vai o que tem mais, né? O que está mais completo eles vão passando, né? E deixa esse aí de lado. Então, esse é o ponto importante aí para você não ter atraso. Por isso que eu falo que o órgão público não tem atraso, né? Assim, é claro que você tem que fazer uma análise também, né? Então, a gente analisa o governo, né, que está atual. Em época de eleição, a gente toma cuidado para ver se não vai mudar de partido, né? Porque muitas vezes, nessa virada de partido, apesar de ter a lei da responsabilidade, né, fiscal, acaba tendo uma intriga. Então, se entra um partido diferente, o cara vai te pagar, mas ele vai te pagar de vezes, né? Então você tem que estar atento nessa análise de crédito, né? O partido é bom, eles estão pagando, tem orçamento. Então é uma análise que você faz antes para não ter problema. Isso é até antes, nas empresas que eu trabalhei, a pessoa faz essa análise antes de vocês participarem, né? Antes de fechar. Porque aí você já sabe, opa, isso aí eu não tenho muito risco, eu vou participar e funciona assim. Então, é um acompanhamento geral aí da política com a parte da administração do local mesmo, das condições, né? Quando você visita um órgão público, né? Às vezes você vê que o órgão público está super bem conservado, tem todos os recursos ali, né? Básico, né? Às vezes é coisa básica, né? E aí você fala, não, ele tem gente fazendo obra, então ele tem recurso, né? Tem melhorias, né? Então, uma análise meio geral aí do órgão para você participar, né? Tem órgão que você vai, tá com goteira, não tem orçamento, não tem luz. Então, você já sabe que ali tem um problema de repasse, né? Ou de administração. Então,
é bom ter esses cuidados também, assim. Mas no geral, hoje em dia tá super bem, assim. Hoje em dia, assim, acho que a gente não teve problema com isso, essa questão de órgão, de política. Graças a Deus. Aí acho que é porque hoje também está bem menos comum acontecer esse tipo de coisa. Igual tem lei de responsabilidade fiscal, você tem que ter a dotação orçamentária, na hora de você fazer a nota de bem, já tem que ter os recursos. Eles têm Então, muita responsabilidade agora, né? Então, eles não podem sair comprando, né? Que nem antigamente comprava e deixava para o outro, né? Agora não, né? não, com Tem que ter certeza. um cuidado maior, né? Assim, Do que vai né? comprar, de quando vai comprar. A gente nunca teve problema, não. A gente participa de licitação no país inteiro. Aí, por exemplo, a gente já participou de licitação de órgão federal aqui no Brasil, já participou de licitação de órgão estadual, já participou de licitação de órgão municipal também. A gente, assim, graças a Deus, nunca teve problema com nenhum deles em relação ao pagamento, nosso cliente receber. Até mesmo que o nosso pagamento é em cima do que o nosso cliente recebe. Então, a gente nunca teve esse tipo de situação nesse tempo já que a gente tem que trabalha com eles. Graças a Deus. E você já deve ter uns clientes já que você conhece, então é bem melhor, né? Assim, você já sabe essa rotina, você já sabe como funciona, então fica mais seguro, né? Até para indicar também, né? Sim, com É certeza. Com bacana. certeza. Deixa eu ver se o pessoal tiver alguma pergunta, se quiser falar, eu vi que tem uns amigos aí. Obrigado aí por participar. Vou ver que eu separei umas perguntas aqui pro Mike também. Vamos ver se o Mike tiver mais algo aí que o pessoal sempre te pergunta, aí se você quiser falar, fica à vontade também, Mike. Às vezes as dúvidas são diferentes aí, né? Normalmente, assim, o pessoal gosta de saber qual os tipos de ferramenta que ele pode usar, né, para fazer essa questão de cobrança, para agilizar o pagamento dela. Questão, por exemplo, o que acontece quando ocorre esse atraso que não é por culpa da empresa, é por culpa do órgão, né? Algumas Ah, coisas gerais. bacana você ter falado nisso. Eu utilizo, né, além dessas ferramentas de visitar, de entrar em contato, às vezes você não consegue o contato. Então eu utilizo uma carta, uma notificação, mas uma notificação amigável, né? Falando sobre o empenho, que está em aberto, pedindo uma previsão. Eu até ia mostrar aqui, cara, mas eu estou com um problema aqui no meu computador, ele está atualizando e não voltou. Mas se o pessoal tiver dúvida, quiser que eu mande o modelo, pode me mandar aí pelo chat depois, que eu encaminho para vocês o modelo. Mas basicamente é uma notificação que você coloca os detalhes do empenho, né? A empresa, a data do atraso, né? A nota fiscal, tudo, e aí encaminha, né? E aí por que notificação, né? Notificação é uma coisa mais séria, né? Então quando você manda para o órgão, né, uma notificação, mesmo sendo extrajudicial, que é amigável, eles correm dentro lá para resolver. Porque quando você manda uma notificação extrajudicial, logo vem uma notificação judicial, se essa notificação não for atendida. Então eu mando essa carta com os dados, né? Aí eu mando o book, né? Que é a cópia do empenho, a nota fiscal e o comprovante de entrega. Então eu mando já essa informação junto com essa carta. Às vezes por e-mail mesmo, né? Você manda e aí você já tem o retorno rápido disso daí. Então eu utilizo bastante, né? Eu tenho também aqui na minha bio aqui do Instagram, depois se alguém quiser, eu tenho 25 modelos que a gente utiliza para fazer cobrança. Então, se de repente as pessoas precisarem desses modelos, pode acessar o link na bio, que aí lá tem esses 25 modelos, as instruções como utilizar esse modelo, né? Como você pode fazer a cobrança sem ser agressivo, né? Então, basicamente, eu utilizo essa ferramenta. Quando eu não consigo por telefone, né? Muitas vezes você já consegue por telefone, hoje está bem mais tranquilo, né? Fazendo essa lição de casa, né? De ir lá, visitar, saber o fluxo, você não tem problema. Você já vai ter os contatos ali e já vai entrando em contato para saber se a nota reconheceu, se já está para o pagamento, se já tem uma previsão. Então, na maioria das vezes, eles já respondem ali. Quando não, aí eu mando essa notificação, aí vem a resposta
já mais rápido também. Porra, acorda, né? Já vem mais. É porque aí eles ficam com medo de se tornar uma cobrança judicial, então eles já correm, né? Já levanta. Então você já pega um monte de problemas assim. Eu sempre indico para você ter o fluxo lá, saber o fluxo, já ligar, ver se o órgão reconheceu a nota. Vocês receberam a nota X? Ah, recebemos. Já está programada para pagamento? Já está no sistema para pagamento. E aí você consegue também, pelo portal da transparência, né? Cada estado tem o seu portal da transparência. E tem um ícone ali de pagamentos, né? Então você consegue, quando ele te dá esse ok, você consegue ver se a nota já está lá. E aí você já consegue acompanhar pelo portal da transparência. Então é bem bacana, assim, a maioria já tem também. É como você falou, acho que 90% já tem esse portal. A própria Secretaria de São Paulo, ele tem o SANI, que é um portal específico ali para a Secretaria de São Paulo, onde você lança as notas e aí você mesmo lança o XML da nota, ele já entra no sistema e já sai uma informação da data de pagamento. Então está muito mais rápido. Então Com certeza. tem esses caminhos, né? O portal da transparência, o e-mail mandando uma carta e as visitas, né? A tendência é ficar tudo cada vez mais rápido, né? Tudo mais acessível. Tá tudo informatizando, tudo passando por esse lado. Então está bem mais seguro e bem mais tranquilo participar aí de licitação, de vender para o governo. É, uma outra situação que eu ia comentar, hoje tem a lei nova aí, né? Então, é, as pessoas às vezes me perguntam aí sobre o prazo de pagamento, né? Perdão. Na lei antiga, na 866, 8.666, né? A pessoa tinha um prazo de 90 dias para cortar o fornecimento se o órgão não paga, né? E na nova lei, aí, ele tem um prazo até 60 dias para cortar. E aí a dúvida que o pessoal me questionou é assim, mas se ele te chegar nos 60 dias, ele pode prorrogar mais 30 porque a outra lei está valendo, né? Uhum. Então, eu falei que não, né? Porque eu li a lei, não, mas é melhor você que conhece mais essa parte aí, da lei nova aí que saiu, então, acho que era até fala o número da lei, né? 14133, né? Isso, 14.133. Na verdade, assim, durante 2 anos elas vão estar funcionando, né, juntas, lado a lado. E quando o pregoeiro ou o agente de contratação for elaborar uma licitação, for abrir uma licitação, ele vai ter que escolher qual dos dois caminhos que ele vai seguir. Se ele começar, por exemplo, com a 14.133, ele tem que seguir com a 14.133 até o final. Se começar com a 8.666, é com a 8.666 até o final. Entendeu? Ele não pode começar em uma e passar para outra no meio do caminho. E ele sempre vai ter que deixar isso tudo muito bem claro no edital. Se ele vai fazer pela nova lei, ele vai ter que colocar no edital: essa licitação vai ser direcionada pela nova lei, vai estar valendo as regras da nova lei. Então vai ter esse cuidado, vai ter essa separação. Por mais que durante 2 anos aí elas vão estar funcionando juntas. Legal. O pessoal me perguntou também onde achava o número do empenho, né? Então, tem o empenho e aí dentro do documento ali aparece o número da ordem de compra, da ata. Então, é bom você ter esse documento, dar uma lida nele que você vai achar a fonte orçamentária, o número do empenho, e aí com isso fica mais fácil de você receber também, fazer uma cobrança. Quanto mais você cobra, mais você vai ficar esperto Sim, nos detalhes, né? Então é o que você também faz. Quanto mais licitação você participa, cada vez mais você vai ter êxito e vai vender mais, né? Vai saber os caminhos certos, né? Então sim, é bem bacana, né? com É certeza. uma, Acho que tem uma outra dúvida que a gente tinha conversado, seria sobre as correções, né? Uhum. Se o cliente ele pode receber correção por atraso. Ele recebe, aí a maioria recebe, né? Então você tem que entrar com uma carta lá no órgão, né? Protocolar, ou mandar por e-mail, dependendo dos órgãos. E aí, se está no contrato essas correções, você pode pedir e a maioria já está pagando essas correções rapidamente, né? Então,
é uma dica também para a pessoa começar a acompanhar, né? Pô, atrasou, mas no meu contrato consta a correção, né? Consta. Qual o valor? Faz o cálculo, manda para o órgão e aí você já consegue receber essa correção, né? Fica também a critério da empresa. Tem empresa que não faz, né? Mas o ideal é você fazer, é um direito, né, que Sim, com você tem certeza. e combinado não é caro. Se tem o valor da correção, tem o atraso, protocola a carta e recebe. Esse valor normalmente sempre ele vem definido em edital, né? Aí só, igual você falou, tem que fazer a carta, tem que mandar. E aí, que É, normalmente muita gente fica preocupada com essa questão, ah, mas e se atrasar? Nesse se atrasar, você tem essa questão do reajuste, né? e do outro lado também, né? Se a gente atrasa no que a gente prometeu, a gente tem uma multa lá que Sim, eles cobram. Então, assim, é os dois lados. Então não tem que ter dó, né? Se a gente atrasar, ele vai cobrar a multa e vai descontar. Ou vai. você vai ter que pagar uma DARF, sei lá. Mas, e se ele atrasa, agora você tem esse direito aí de estar recebendo, né? Sim, com certeza. Bacana, Certeza. cara, bacana. Bom, a gente já falou bastante tempo aí, cara. Eu vou, para não te prender muito também, eu queria que você falasse. Você já tem um curso aí rodando, né, para pessoas que trabalham com licitação. Uhum. Conta um pouquinho sobre esse curso, para quem tiver interesse, para entrar em contato com vocês também. Então, a gente já tem um curso, a gente tanto fez ele com a lei antiga quanto está atualizando ele com a lei nova, porque durante esses 2 anos, como eu falei, vai ficar concorrendo junto as Sim, duas aí. Então tem que saber exato. tanto os antigos procedimentos quanto os novos. Então, nosso curso vai trazer toda essa parte, ele é focado aqui no pregão eletrônico, até mesmo levando em consideração, por exemplo, a lei de Pareto, né? O esforço que você vai ter que fazer é proporcional à questão do resultado que você vai ter. Então, o pregão hoje em dia é a melhor modalidade de licitação para você começar a participar. Custo é baixo, facilidade, então a gente focou nessa parte. Temos os módulos específicos para MEI, ME e EPP, que tem vários benefícios, licitação exclusiva, empate ficto, então a gente trouxe todo esse conteúdo também voltado para isso, para as empresas saberem. Tem muita empresa que nem sabe que isso existe, nem sabe que pode participar de licitação, então a gente tem Isso. esse cuidado, né? E como eu falei, hoje em dia aproximadamente 90% das empresas do país são MEI, ME ou EPP, então é um número muito Muito alto alto. mesmo. Na verdade, as inscrições a gente fechou semana passada, se eu não me engano, e a gente não tem uma previsão para abrir uma nova turma. Por quê? A gente vai focar nesses alunos que a gente tem agora para realmente ensinar eles, ajudar eles, para fazer tudo da forma certinha, eles se saírem capacitados do nosso curso. Não vai ser só tipo simplesmente um curso, a gente vai dar mentoria, vai ajudar, vai realmente estar ali lado a lado com a pessoa para ensinar Vai ter tudo isso. condição aí para ele fazer todo o processo sozinho e ter êxito, né? E saber o caminho, né? Porque, Sim, com certeza. E aí, por exemplo, até mesmo a pessoa fazendo nosso curso, se ela quiser representar alguém, trabalhar como assessoria de licitações, que é o que a gente faz, ela também tem ela consegue fazer isso com o nosso curso. Então, por isso que a gente deixou fechado, não tem previsão para abrir de novo, só que a gente vai ter todo esse suporte que a gente vai dar agora para esses alunos, para realmente bacana. ensinar eles da forma certa. É uma Bacana. coisa muito boa. Uma dúvida que eu não te perguntei, não sei se vocês têm, mas se tem algum grupo para quem quer já ficar recebendo algum material, vocês estão pensando nisso? Temos, a gente tem um grupo do Telegram exclusivo para quem, assim, para quem faz parte quem acompanha a gente, e lá a gente sempre está mandando. Tem planilhas, tem modelos, tem modelos de propostas, tem vários modelos que a gente sempre manda lá. Os conteúdos a gente sempre manda lá. Ah, e só lembrando Bacana. aqui que no nosso curso também a gente vai ter uma participação especial do nosso querido Eduardo. Ele vai trazer um Ah, módulo bacana. explicando sobre essa questão da cobrança, como é que você pode fazer, né? Trazer algumas ferramentas aí. Então a gente vai ter essa questão, porque a nossa parte ali vai até a licitação, até a homologação ali, que é quando a autoridade competente ela bate o martelo e fala a licitação é sua. A partir dessa parte aí teremos o módulo sobre cobrança do Eduardo Cides. Exato, porque aí você consegue atender, né? Depois a pessoa não fica meio com medo, né? Já tem uma orientação sobre a cobrança ali. E é até bacana você ter falado do curso, que eu acho que teve uma pergunta aqui, cara, e aí não deu tempo de responder, mas era sobre isso, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Não sei se, ó, como oferecer esse serviço para as empresas, né?
Então, Uhum. a doutora Sol Costa, ela tem que fazer seu curso aí para aprender os caminhos aí e aí poder oferecer para as empresas também entender o processo, né? Sim, com Bacana. certeza. Depois que você E entende todo o processo ali, fica bem mais tranquilo você pegar várias empresas. Hoje em dia a gente trabalha com várias empresas de setores diferentes, produtos, serviços, empresa grande, empresa pequena. E a gente criou de uma certa forma uma estrutura ali que você consegue atender isso. Você padroniza de uma certa forma ali, legal, entendeu? galera. Então, quem precisar, entra no grupo. Quando surgir já a turma nova aí, já eles vão avisar no grupo e aí vocês já começam a participar, né? A novidade também é que assim, eu estou fazendo um curso de gestão de cobrança na prática e aí vai ter um módulo da Advice sobre licitações. Justamente essa parte anterior aí, os cuidados que tem que ter para o analista de cobrança, ele ter um pouco do conhecimento geral, né? Não só a parte do contrato, mas saber o que vem antes. Todo esse trabalho que vocês têm aí, né? Então, às vezes a pessoa, não, só entrou lá, colocou o valor, ganhou e já acabou. Não, tem todo esse processo que você comentou, que Uhum. demora, né? Sim. E aí o analista eu acho importante ele ter esse conhecimento, né? Então o pessoal vai estar fazendo um módulo aí para a gente também, para mim, né? O Ah, Mike e o Eco, agradeço, né? É, os dois, né? Por esse módulo. E dúvidas que vocês tiverem, pode mandar pelo chat para nós, mandar uma mensagem, seguir a gente no Instagram, no YouTube. Todo dia a gente está postando conteúdo novo aí sobre o tema de cobrança, licitação. E, e bacana. E obrigado, Mike. Não sei se você tem uma mensagem aí final aí, ó. Se alguém, para quem tem medo, acho que hoje esclareceu bastante essa questão, né? Tanto de pagamento quanto de processo mesmo para participar, né? Não, com certeza, assim, quem participa de licitação, querendo ou não, tem acesso a um outro mercado, que a concorrência, querendo ou não, também é menor. O custo é mais baixo, tem vários benefícios, e como você mesmo falou, você consegue receber fácil, assim, do órgão. Você não tem problema para receber do órgão. O órgão é um bom pagador, desde que você cumpra com todas as suas obrigações. Então, é uma coisa boa para quem quer abrir empresa, para quem quer expandir Né? a empresa, qualquer coisa relacionada à empresa. Licitação é um ótimo caminho, desde que você saiba a forma certa de participar, desde que você saiba a forma certa de cobrar e de fornecer o produto também. Então é uma coisa muito boa. Só não aproveita quem não quer, que fica achando que não funciona, que é furada, que é Com coisa. medo, né? É, Exato. Legal, cara. Obrigado por participar. Vamos fazer mais lives aí mais para frente. E agradeço a todos que vieram, os amigos que participaram aí e os que vão assistir depois também. é isso aí. Tá bom? Obrigadão, Mike. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, Eduardo. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite e tamo junto aí. Fechou. Obrigado. Vou Tchau. encerrar aqui. Valeu, Obrigado. falou. Forte abraço. Boa noite. Boa noite.